Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 14 e 15. Não é esse texto que eu vou trabalhar, é apenas uma saudação em conformidade com o assunto que eu vou tratar. E o assunto que eu vou tratar é a reforma e a pregação. A reforma e a pregação. E eu quero orar com os irmãos mais uma vez. Vamos orar. Ó Deus eterno, Tu és o reformador por excelência. É o Criador, é o sustentador. Tu és aquele que move as circunstâncias de acordo com a Tua própria vontade. Tu transforma de acordo com o Teu propósito e para a Tua glória. Assim, Senhor, ciente do Teu agir, do Teu poder, da Tua grandeza, mas também ciente da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua condescendência em agir em nosso favor, é que nos colocamos em Tuas mãos e rogamos que a Tua bênção esteja sobre nós nesse instante. Dê-me a graça, Senhor, de pregar, de palestrar aqui agora, de acordo com a Tua vontade. Ilumina o meu entendimento, dando-me a sabedoria necessária, o discernimento, para que eu fale com clareza, com simplicidade, mas também, ao mesmo tempo, com profundidade e unção proveniente lá do alto. Dê-me, acima de tudo, a fidelidade às Escrituras e dê ao Teu povo a graça de ouvir, receber essa palavra como palavra Tua, uma palavra que é enxertada pelo Teu Espírito nos corações, e que possamos frutificar, que essas palestras, que essa lembrança da memória da Reforma Protestante que estamos celebrando nesse dia, não fique apenas aqui, mas que sirva para a expansão do Teu reino, daquilo que vamos aprender, temos aprendido da Tua palavra, da Tua pessoa, das Tuas obras, do Teu ser. Assim, Senhor, é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, repito, como eu disse, o meu tema é a reforma e a pregação. Meus irmãos, falar sobre a reforma sempre nos levará ao tema da pregação. E tratar sobre a pregação sempre nos levará ao período da reforma. A reforma foi marcada pelo reavivamento da pregação. E a pregação foi o grande instrumento para a proclamação e efetivação da reforma. A reforma, acima de tudo, constituiu um retorno à pregação da palavra de Deus. Portanto, se há uma coisa que devemos celebrar dentro desses 506 anos da Reforma Protestante, é a redescoberta do ministério da pregação da palavra de Deus. A história bíblica mostra que toda a época de reforma e todo o período de avivamento espiritual inicia-se através da restauração da pregação bíblica. Há vários exemplos na palavra de Deus, mostrando que todo o avivamento se deu a partir da restauração da pregação bíblica. Quando digo a pregação, entenda, leitura, estudos da palavra, exposição, aplicação da palavra. E foi justamente isso que aconteceu na Reforma Protestante. Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores
foram usados grandemente por Deus para mudar a história através da restauração da pregação expositiva e do compromisso com ela, como ouvimos há pouco, através do reverendo Alain. Então, a reforma não iria ocorrer sem a restauração da pregação. A obra de Deus no mundo e a pregação andam ou estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. O ministério da pregação foi o meio ordinário usado por Deus para que a igreja retornasse ao caminho da verdade das Escrituras. Depois de ser substituída por mais de 1000 anos, como o reverendo Alain falou, desde o século V, a exposição correta das Escrituras, aquela exposição centralizada em Cristo, tornou o principal componente do culto cristão protestante desde o século XVI. Então, meus irmãos, do século V ao século XV, a pregação foi se perdendo. O zelo dos reformadores no século XVI trouxe de volta essa pregação centralizada em Cristo. E nesse zelo dos reformadores, em tornar Cristo central em todas as coisas, Cristo foi trazido de volta ao culto da adoração, no poder e no calor da pregação da fiel Escritura. Então, a convicção de Lutero era que toda a Escritura havia sido dada por causa de Cristo, a fim de que ele pudesse ser conhecido e glorificado. Somente em Cristo, a Escritura e a adoração encontram seu significado. Cristo é a substância das Escrituras. Se Cristo for conhecido, então tudo o mais nas Escrituras se tornará claro e compreensível. Entendeu isso? Se Cristo for conhecido, tudo o mais nas Escrituras se tornará claro e compreensível. Lutero viu que cada passagem da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, apontavam para Cristo. E a tese de Lutero era que, através da pregação, você não ouvia falar de Cristo, mas você o ouve. Você o ouve. Isto é, Cristo fala através das Escrituras quando ela é pregada fielmente. É Cristo falando. Calvino compartilhou dessa convicção ao dizer que Cristo deve ser ouvido na e através da pregação. Calvino sabia e acreditava que o meio mais importante para trazer reforma ao culto era a pregação fiel, centrada em Cristo. Essa foi a razão para que o culto, que durante vários séculos havia sido deturpado, fosse colocado numa posição mais elevada e se tornado a força dominante da igreja. A este respeito, a reforma foi um regresso aos dias da igreja primitiva, quando a pregação estava no centro do culto, e quando o povo de Deus vinha ansiosamente alimentar-se da palavra de Deus proclamada no dia do Senhor. Isso é o que torna, meus irmãos, a reforma tão pertinente em nossos dias, pois é especialmente esta herança de pura pregação da palavra que consideramos tão necessária para a igreja em todas as épocas, e hoje, por certo, mais do que nunca.
uma herança que é tão preciosa para nós, mas tristemente, percebemos que este patrimônio está sendo minado e perdido, está sendo substituído hoje em igrejas que têm suas raízes na reforma. Infelizmente, isso nos entristece, assim como entristece ao Senhor Deus. Por esta razão, um retorno à palavra, em especial, um retorno à pregação expositiva da palavra, é assunto relevante e até mesmo urgente para nossa consideração. E é com base nessa verdade que eu quero considerar nesse instante dois aspectos. Preste atenção, quais são os dois aspectos que vamos trabalhar? Primeiro, o declínio da pregação no período que antecede a reforma. Vamos entender como foi esse declínio da pregação no período que antecede a reforma. Em segundo lugar, nós vamos ver o retorno à pregação na reforma. Então, a reforma lutando para restaurar a pregação. É o antes e o depois. Entendeu bem? Eu vou repetir. O declínio da pregação no período que antecede a reforma e o retorno à pregação na reforma. Aí a gente vai compreender bem a necessidade desse retorno. Vamos tentar se localizar aonde estava a igreja nesse período em que tivemos essa retomada da pregação com tanta urgência, com tanta necessidade e com tanta importância. Vamos seguir a ordem. Vejamos em primeiro lugar o declínio da pregação antes da reforma. E aqui a gente vai pautar aquele período que o reverendo Alain falou, o período da Idade Média, né, aproximadamente de 500 a 1500 depois de Cristo, onde a pregação gradualmente foi perdendo seu lugar na igreja, até que foi praticamente perdida de sua vida, de sua obra, nos anos anteriores à reforma. Então, à medida em que o poder e a influência mundana da igreja aumentavam, sua força e influência espirituais diminuíam. Os escândalos de corrupção eram uma coisa ascendente na vida da igreja. Levaríamos muito tempo aqui só para falar desses escândalos. Às vezes, meus irmãos, a Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Isso pode não ser verdade em todos os casos, mas certamente era verdade com respeito à pregação. No século XVI, a Igreja Católica Romana havia removido da igreja a fonte de conforto e encorajamento dos santos. Relíquias vazias e liturgias complexas substituíram a pregação pessoal e poderosa da palavra. Muitos bispos e padres estabelecidos simplesmente não pregavam. Semanas e até meses poderiam passar sem que se ouvisse qualquer sermão do púlpito de uma igreja local. Vamos imaginar que tivéssemos aqui uma igreja e ter que passar 3, 4, 5 meses sem ouvir um sermão do púlpito da igreja. Muitos padres simplesmente abandonaram suas paróquias, suas igrejas locais, faziam visitas ocasionais, algumas uma vez por ano,
e uma coisa muito rapidamente. Isso acontecia principalmente nas aldeias e vilas, nas cidades de menor expressão e nas paróquias sem grande projeção. Nesses lugares, ou não haviam padres, ou quando eles estavam presentes, nem sempre eram suficientemente treinados em teologia e Bíblia. E a qualidade de seus sermões era muito pobre. E esses sermões eram chamados de homilias, ou breves sermões, O problema, meus irmãos, era que essas homilias não faziam qualquer exposição das Escrituras, pouco ou quase nada atendiam concretamente às necessidades espirituais dos homens e mulheres daqueles dias. Até mesmo quando esses sermões eram de boa qualidade e conteúdo, eram frequentemente lidos em latim, o que a maioria das pessoas não conseguia compreender. Portanto, de um modo ou outro, os sermões eram enfadonhos e sem sentido para os ouvintes. Além disso, meus irmãos, além de trazer o evangelho puro e simples, baseado nas Escrituras, aqueles homens, aqueles pregadores, recorreram a mensagens embelezadas, nas quais as histórias da Bíblia eram misturadas com fábulas e tradições sensacionais, destinadas a entreter os ouvintes. Calvino, quanto a isso, diz: Calvino diz assim: apenas algumas expressões da palavra de Deus eram acrescentadas, para que, por sua majestade, pudessem obter crédito por suas frivolidades. Então, acrescentavam uma porção aqui e ali, para dizer que era a palavra de Deus, mas eram histórias, fábulas, contos, como o reverendo Alan disse aqui, contos hagiográficos, né? Então, o resultado é que a pregação tornou-se corrupta e sem valor. Também é impressionante, mas triste, que com a pregação tão ruim e as pessoas tão ignorantes, outro método de levar o evangelho às pessoas estivesse sendo usado. Já naquela época, era o drama, não tinha pregação, e eles começaram a levar o método do drama. Grupos de dramaturgos viajavam de cidade em cidade, apresentando peças de mistério e de paixão. Isso não soa familiar, não é? Perceba que a história se repete, a diversão tomando o lugar da pregação. Portanto, sem pregação genuína, o culto daquela época ficou reduzido à manutenção das devoções aos santos e anjos e à celebração dos sacramentos. Ainda assim, celebração dos sacramentos dissociados da orientação da palavra. Então, essa era a situação antes da reforma. Um caos, você não tinha a pregação nos dias que antecedem a reforma. Isso foi se desgastando, diluindo desde o século V. Mil anos, meus irmãos, nessa situação. 1000 anos. A verdadeira pregação bíblica perdeu o seu lugar na adoração a Deus. Aí agora vem a pergunta: como explicamos isso na história da igreja?
Como explicamos isso na história da igreja? Existem especialmente duas razões para esse declínio e escassez da pregação. Primeira razão, a ascensão da autoridade do Papa. Essa é a primeira razão para esse declínio, a ascensão da autoridade do Papa. Então, durante a Idade Média, a ênfase gradual foi colocada nos ofícios da igreja. Com isto, tivemos uma multiplicação de ofícios, cardeais, bispos, padres, monges, etc. Em particular, o ofício do papado passou a dominar quando o bispo de Roma assumiu o título de sucessor de Pedro e chefe de toda a Igreja de Cristo. A partir desse ponto, bastaram alguns papas dominantes e o poder do Papa foi firmemente estabelecido. E foi isso que aconteceu na Idade Média. Contudo, estes homens não estavam satisfeitos em serem meros sucessores de Pedro, assumindo para si o ofício de Cristo. Esses papas assumiram a posição de serem os mediadores diretos entre Deus e os homens. Eles eram a voz de Deus para o povo. Consequentemente, os pronunciamentos que fizeram e as decisões que tomaram eram a palavra infalível e autorizada de Deus. Vocês estão acompanhando o raciocínio? O resultado foi que a autoridade da igreja e sua tradição foram exaltadas acima das Escrituras. No que diz respeito à igreja, o povo já não precisava da Bíblia e, consequentemente, não precisava da pregação. Eles só precisavam ouvir a respeito dos ensinamentos dos papas. Você entendeu? A Bíblia e a sua pregação foram até consideradas perigosas para o povo. Por causa destas coisas, a Bíblia foi tirada das mãos do povo. Virtualmente tirada, porque eles não tinham, né? Mas pelo menos podiam ter a Bíblia através das pregações, e assim tiraram de vez a Bíblia das mãos do povo, e com isso, claro, a pregação foi embora. Então essa é a primeira razão para esse declínio da pregação em todo esse período. Você tem a voz autorizada do Papa, e ela é suficiente. Você tem a tradição, e ela é suficiente. Para que pregação? Mas há uma segunda razão, é que a ênfase foi colocada na missa, como o principal meio de graça. A missa foi colocada como o principal meio de graça. Então, durante a Idade Média, também foi dada uma grande ênfase aos sacramentos, e com isso, ao culto formal e externo da igreja. O resultado foi que, na época da Reforma, os cultos de adoração da Igreja Católica Romana estavam repletos de incontáveis rituais e cerimônias antibíblicas. Mas no centro de tudo isso estava a missa. A missa estava no centro desses incontáveis rituais e cerimônias antibíblicas. E de acordo com a Igreja Católica Romana, duas coisas surpreendentes acontecem na missa, para ela ter toda essa importância.
para ela tomar o centro como um meio principal de graça. Quais são as duas coisas? Primeiro, o pão e o vinho da ceia do Senhor são transformados no corpo e no sangue de Cristo, quando abençoados pelo sacerdote. Aí você tem a transubstanciação. E em segundo lugar, o sacerdote oferece o corpo de Cristo num sacrifício real e expiatório pelos pecados do povo. Isso é a base para a missa, pois quando o pão, que supostamente não é mais pão, mas sim corpo, é partido, então o sacrifício de Cristo é repetido novamente. A própria palavra missa significa sacrifício. Consequentemente, o povo foi levado a acreditar que foi alimentado com o verdadeiro corpo físico de Cristo na hóstia, e que este era o principal meio de graça para eles. As pessoas foram ensinadas que, com base na repetição da morte de Cristo pelo sacerdote, eles teriam o perdão dos pecados, eles teriam a graça. Sua salvação, disseram-lhes, está ligada à missa. Então, meus irmãos, não é difícil perceber que com esta ideia do sacramento da ceia do Senhor, a pregação de Cristo, do Cristo crucificado, tenha ficado desvalorizada. Porque na mente da igreja daquela época, era muito melhor ter Cristo realmente crucificado novamente diante dos seus olhos, do que simplesmente ouvir sobre isso na palavra pregada. Assim, a missa se tornou o coração do culto de adoração, porque era vista como o principal meio de graça. Ainda hoje, meus irmãos, na Igreja Católica, não sei se vocês chegaram a ver uns adesivos que a Igreja Católica distribuiu para os seus fiéis, e o adesivo dizia assim, foi posto nos carros aí, você andava e olhava, e você via, e o adesivo dizia, domingo sem missa é domingo sem graça. Bom, você pode imaginar assim, bom, se eu não for para a missa, não tem graça o domingo. Graça não no sentido de graça salvadora, de graça perdoadora, mas a intenção deles é exatamente essa, domingo sem missa é domingo sem graça, sem a graça do perdão dos pecados, daquele Cristo que é oferecido na Eucaristia ou na ceia do Senhor. Desse modo, a pregação foi relegada a um lugar inferior, insignificante e até desnecessário na adoração. Então perceba, por estas duas razões fundamentais, os sacerdotes e outros ofícios da igreja não precisavam realmente pregar, nem foram treinados para fazê-lo. Eis aí o problema. Como não havia necessidade na igreja, eles não foram treinados para pregar. Os sacerdotes não precisavam levar a mensagem do evangelho ao povo. Tudo o que tinham que fazer era dispensar a graça de Deus através dos meios que a igreja estabeleceu como veículos de salvação. Missa, relíquias e tudo mais. A atitude que prevaleceu foi: por que usar a pregação da palavra quando existem tantas outras maneiras mais fáceis de conceder bênçãos divinas? Assim, na maior parte, o clero da Igreja Católica Romana não tinha treinamento na arte de pregar.
seminários para treinamento de pregadores na Igreja Católica Romana nesse período eram raros. Você só encontrava pregação nas grandes catedrais, né? E ainda assim em latim. O resultado, meus irmãos, foi um ministério que era lamentavelmente ignorante da palavra de Deus e, consequentemente, incapaz de transmitir a mensagem de Deus ao povo. Mesmo que o padre quisesse pregar, ele não sabia como. A consequência mais séria foi que o povo de Deus estava sendo privado do verdadeiro conhecimento de Deus através da sua palavra pregada. As almas estavam morrendo de fome, porque eram alimentadas com pedras, como se fossem pães. Havia uma fome da palavra na igreja no período antecedente à reforma. Mas Deus não permitiria que fosse assim por mais tempo. É nesse contexto de perda da pregação que Deus vai levantar homens para restaurarem a igreja, a sua tarefa central, a pregação da palavra. E esse é o segundo aspecto que eu quero tratar nesse instante. Então nós vimos o histórico que antecede a reforma, quanto à situação da pregação da palavra. E agora Deus vai levantar homens num retorno à pregação. E esse é o segundo e último ponto que eu quero falar. Então, no centro das redescobertas da reforma protestante, está a pregação das Escrituras, a exposição do texto bíblico, e sua aplicação a situações concretas da vida. E tudo começa, meus irmãos, quando os reformadores derrubaram o sistema papal e apontaram os erros da missa. Eles negaram à missa o lugar principal no culto da igreja. Vem cá, a missa não tem lugar principal aqui no culto da igreja. E aí então, agora vem uma série de perguntas. O que eles fizeram para substituir a missa? Como o povo agora poderia receber a graça de Deus se a graça advém da missa? Como deveriam ser edificados no conhecimento da verdade? Resposta: através das próprias Escrituras. Isto é, por meio da exposição da palavra de Deus e da ministração correta dos sacramentos. Daí eles colocarem como marcas de uma igreja verdadeira. Depois foi acrescida a disciplina, mas as marcas originais de uma igreja verdadeira é exatamente essa. Aquilo que não havia na Igreja Católica Romana. A reforma restaurou essa pregação expositiva e começou a pregar os livros em leitura continuada, de forma continuada, e a aplicar os sacramentos associados à palavra, debaixo da orientação da palavra, de forma correta. Então a reforma foi um retorno à pregação, porque foi uma restauração das Escrituras, seja pela palavra pregada propriamente do púlpito, ou pela correta administração, que era uma representação visual da expiação de Cristo, a correta administração da ceia do Senhor. Então, à medida que a Bíblia chegava, mais uma vez, às mãos do povo, na sua língua nativa, e esse foi o grande trabalho, o reverendo Alain já mencionou aqui, eu não quero mencionar, né? Para fazer chegar esta palavra
estudando as línguas originais, interpretando de forma correta, escrevendo na língua nativa e levando essa mensagem às mãos do povo. Então, à medida em que a Bíblia chegava às mãos do povo, na sua língua nativa, e à medida que esse povo buscava conhecer as Escrituras, eles ficavam sob a poderosa convicção de que a Bíblia era a única autoridade para a fé e a vida da igreja. Portanto, os reformadores tomaram isso como espada para trazer reforma à igreja. Com a espada da palavra, os reformadores derrubaram a autoridade papal e exaltaram a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia. Eles destruíram a doutrina da Igreja Católica Romana e a prática da missa. Mas com esse instrumento também, eles estabeleceram novamente a verdadeira doutrina e a pura adoração a Deus. Nas Escrituras, eles redescobriram as verdades da soberania absoluta de Deus na salvação, da justificação pela fé sem obras e da liderança de Cristo sobre a igreja, atacando assim os pontos centrais de uma igreja apóstata. E aqui eles encontraram novamente aquela forma pura, simples e humilde de adoração que Deus ordenou, tendo a pregação como o principal meio de graça. Olha, substituindo a missa. Desta forma, os reformadores se convenceram da essencialidade da pregação. Tendo estudado as próprias Escrituras, eles perceberam que a igreja poderia prescindir de todas as cerimônias e serviços elaborados, mas havia uma coisa que ela não poderia prescindir: a pura pregação da palavra de Deus. Ao estudarem as Escrituras, eles notaram que os profetas, o próprio Jesus e os apóstolos foram instrumentos para trazer a palavra de Deus ao povo. Consequentemente, redescobriram a verdade de que a proclamação da palavra de Deus era o método de salvação de Deus. Lutero, na tese 62, ele diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Vou repetir: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Em outro momento, Lutero diz: eis a razão de não haver praga mais terrível com a qual a ira de Deus possa ferir os homens do que a fome de ouvir a sua palavra. Assim também, diz Lutero, não há misericórdia maior do que quando ele envia a sua palavra. Irmãos, é muito triste quando há muita religião, mas nenhuma palavra do Senhor. Isso significa que não há luz alguma nas trevas, não há alimento para a alma, não há orientação para tomar decisões, e nem proteção das mentiras do inimigo. Não há solidez para uma igreja que se afasta da pregação da palavra. Calvino, em seu sermão sobre Efésios, no capítulo 4, os versículos 11 a 14, ele diz o seguinte, ele diz assim: a igreja não pode ser edificada, isto é, não pode ser trazida à solidez ou continuar em bom estado, exceto por meio da pregação da palavra. Os reformadores acreditavam que a pregação, por ser considerada a voz de Deus, não é o Papa que é a voz de Deus,
é a pregação. Foi assim que eles derrubaram a autoridade papal. Por entender que a palavra é considerada a voz de Deus, ela se tornou o poder da reforma. Paulo Anglada, ele faz um comentário interessante quanto a isso. Ele diz assim: em virtude dessa elevada concepção da pregação como vox Dei, como voz de Deus, a fé reformada atribui à proclamação pública da palavra de Deus a maior importância. Ele continua e diz: na tradição reformada, a pregação é considerada como o principal meio de graça, como a tarefa primordial da igreja e do ministro da palavra, como elemento central do culto, como marca genuína da verdadeira igreja, como o meio por excelência pelo qual é exercido o poder das chaves. Sem dúvida, a reforma começou e se desenvolveu com uma força incomparável através do poder da pregação. Quanto a isso, Lutero diz, presta atenção, abre aspas: opus-me às indulgências e a todos os papistas, mas nunca pela força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meu amigo Felipe, a palavra enfraqueceu tanto o papado que nunca um príncipe ou imperador lhe infligiu tamanho dano. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo, pois é o Todo-Poderoso que cativa os corações, e se os corações forem capturados, a má obra cairá por si mesma. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Foi assim, meus irmãos, que o trabalho dos reformadores consistiu principalmente na proclamação da palavra de Deus. Lutero, Calvino e todos os outros reformadores eram principalmente pregadores antes de tudo. Tudo o que eles fizeram como ministros de Deus, palestras, seus escritos, escrever cartas, escrever livros, escrever comentários, catecismos e outros deveres regulares do ministério, todos esses trabalhos foram fundamentados e foram fruto de sua pregação. A pregação dos reformadores, de maneira geral, embora demonstrasse erudição, vasto e sólido conhecimento humanista e teológico, era uma pregação simples e direta. E por simplicidade se entenda a escolha das palavras que melhor se adequassem aos ouvintes, com ilustrações retiradas do contexto em que estavam imersos, e sobretudo com claras indicações de como responder em fé e obediência ao que o texto bíblico dizia. Em outras palavras, era ler o texto com clareza, interpretar, explicar o texto e aplicar a realidade dos seus ouvintes, de forma clara e simples, acreditando que a principal tarefa do ofício do pastor era a pregação. Os reformadores, nesse sentido, estabeleceram escolas e seminários onde os homens pudessem ser preparados para esta obra. Os principais reformadores, desde cedo, se preocuparam em preparar uma grande quantidade de pregadores, pessoas que pudessem ocupar os púlpitos das regiões que abraçavam os ideais reformados. As pessoas estão abraçando os ideais reformados, e cadê os pregadores
preparados? Não tem. Então a grande preocupação deles era preparar essas pessoas. Tanto Lutero como Calvino treinaram homens para pregar e os enviaram com o evangelho da reforma. Lutero fez isso na Universidade de Wittenberg e Calvino fez o mesmo na sua academia em Genebra. Nessas escolas, os jovens eram treinados nas doutrinas da verdade e no conhecimento das Escrituras. E com este conhecimento, estes homens saíram por toda a Europa e Ásia e até os confins da terra com a mensagem do Evangelho. Assim, os reformadores restauraram a pregação na vida do povo de Deus e no centro do culto da adoração a Deus. Também por esta razão, o povo de Deus veio prontamente ouvir a pregação. Agora dá gosto. Estão sendo conduzidos pelo próprio Espírito que opera através daquela palavra. Agora eles iam para a igreja, agora eles compreendiam a palavra, agora eles transmitiam essa palavra. Deus usou a pregação para alimentar e nutrir seu povo mais uma vez. Mais uma vez, o povo de Deus tinha a palavra, e com isso, um verdadeiro conhecimento de Deus, de suas obras e dos seus caminhos. Meus irmãos, esse foi o grande benefício da reforma, com um retorno à pregação da palavra, indicando que o ápice da adoração não seria mais a celebração dos santos mistérios, a missa, mas a leitura em voz alta das Escrituras Sagradas e a clareza da audição, da pregação, do texto, lido, explicado e aplicado. A palavra de Deus passou a dominar todos os elementos da adoração a Deus. Todos ficaram submetidos e orientados pela palavra de Deus. A pregação, a oração, os cânticos e os sacramentos. Esta é a nossa herança protestante. Isto é o que Deus deu às igrejas reformadas através da reforma. Agora vem uma pergunta: mas onde estamos hoje? Onde estamos hoje? A pergunta é: a convicção dos reformadores ainda é a nossa? Não estou falando nossa simplesmente aqui, nossa como igreja herdeira da reforma protestante, ainda é a mesma, que a palavra, a pregação da palavra é fundamental? Acreditamos que a pregação deve ser fundamental nos trabalhos e na vida da igreja hoje? É a isso que os pastores estão se dedicando em seus ministérios? É a pregação da palavra de Deus o que buscamos e amamos receber cada dia do Senhor para a salvação de nossas almas e salvação dos nossos filhos? É isso que estamos buscando quando vamos à igreja no dia do Senhor, ouvir a pregação? Infelizmente, como nos dias antecedentes da reforma, vivemos tempos sombrios, de escravidão espiritual e de baixíssimo nível moral. E tudo isso, meus irmãos, pode ter certeza, todo o caos que a igreja hoje vive, é porque a pregação perdeu muito da sua utilidade espiritual e moral na igreja. Se antes se vendiam indulgências, hoje, ditos evangélicos, exploram as pessoas com promessa de saúde e riqueza material. Se antes se cultuavam os santos, e se esperava deles intercessão,
e se tinha missa em latim, na linguagem angelical, celestial. Hoje, no meio evangélico, se buscam visões, falar com anjos, e falar em língua de anjos. Vê que não mudou muita coisa. Se antes se tinha uma ênfase na cerimônia, na pompa, no ritual, hoje temos cultos evangelísticos focados na emoção, na dramatização. Se antes tínhamos a abominação da missa, hoje temos no meio evangélico uma ceia do Senhor supersticiosa, esvaziada de seu poder e não vista como um meio de graça. Se o catolicismo romano produziu seu Papa, o meio evangélico foi além em sua obsessão por hierarquia, gerou centenas de apóstolos, sem falar nos pais, nos profetas, nos bispos. Tudo isso como ofícios acima do ofício pastoral. E todas essas distorções, porque da mesma forma que antes, hoje no meio evangélico, há uma abordagem superficial das Escrituras. A Bíblia serve, em muitos casos, de pretexto na mão de muitos pregadores, enquanto as ovelhas padecem de fome. Eles estão oferecendo pedras como se fossem pães. A Confissão de Fé de Augsburgo diz uma coisa fantástica. Olha o que ela diz. Ela diz assim: a igreja é definida precisamente como sendo aquele lugar onde a palavra de Deus é puramente pregada. E os sacramentos são devidamente administrados. A igreja é criatura da palavra de Deus. Assim, nenhuma palavra pregada, nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Tem muitas igrejas que estão para lá de sinagoga de Satanás, porque abandonaram a pregação da palavra. Eu concluo, meus irmãos. Concluo na convicção de que hoje a igreja precisa voltar mais uma vez à pregação genuína. Infelizmente, estamos vendo um sério declínio no importante lugar da pregação na igreja. Os ministros do Evangelho estão abandonando o dever que Deus lhes confiou de pregar a palavra, conforme 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra. Eles estão ocupados com reuniões administrativas, com atividades sociais e com seus próprios interesses. E aí eu faço uma pergunta: nesta condição, o que mais sofre? O que é mais negligenciado? E o que recebe menos tempo e atenção? A resposta é óbvia: a pregação da palavra de Deus diante da assembleia pública da igreja no dia do Senhor. São pastores que não se preparam para pregar, e chega no dia do Senhor, não apresenta nada. E volta a dizer, tem muitas ovelhas comendo pedras como se fosse pão. Mas por que isso acontece? Olha, irmãos, as razões são muitas, não tem tempo aqui para a gente discorrer sobre todas essas razões. Mas a principal é que as igrejas protestantes abandonaram a autoridade exclusiva das Escrituras e, portanto, perderam a confiança na pregação desta palavra. Se vai fazer evangelização, tem que fazer evangelização mais alguma coisa. Se vai pregar, tem que pregar mais alguma coisa. É igual, é Jesus, mas junto com Maria. É mais ou menos assim. Então, essa é a condição que a igreja dos nossos dias se encontra.
perdeu a confiança na pregação desta palavra. Nós não precisamos fazer outra coisa, meus irmãos, senão pregar a palavra, e Deus vai operar a partir daí, e pronto. E pronto. Não temos que trazer inovação nenhuma para o culto, não temos que trazer nada diferente. Temos que confiar na pregação da palavra de Deus. E essa é a grande missão da igreja, e esse é o grande papel do pastor. Então, meus irmãos, a resposta para tudo o que estamos vendo hoje é um retorno às Escrituras antes de tudo. E então, com base nessa palavra, uma convicção de que a pregação é o método de Deus para salvar e edificar a sua igreja. Isso é o que Lloyd Jones prescreve no seu livro Pregação e Pregadores. Ele diz assim, abre aspas, então, eu resumiria dizendo que somente a pregação pode transmitir a verdade às pessoas e levá-las à realização e satisfação de suas necessidades. Cerimônias e rituais, cantos e entretenimento, e todo o seu interesse em assuntos políticos e sociais, não podem fazer isso. O que os homens e as mulheres precisam é de ser levados ao conhecimento da verdade, e se isso não for feito, não está cumprindo o grande mandato dado à igreja e aos seus ministros. Então, irmãos, somente a pregação da santa palavra de Deus efetuará a verdadeira reforma na vida da igreja nestes dias de apostasia. Temos de fazer conhecida a palavra de Deus a uma geração que não apenas recusa-se a ouvir, mas também não sabe como ouvir. Os pregadores não sabem como pregar, e as pessoas não sabem como ouvir. Não têm ouvidos atentos para ouvir. Não foi treinada para ouvir sermões expositivos de 1 hora, 1h10, 1h15. Está nas homilias ainda, e as homilias caem muito bem. Falou qualquer coisa, contou uma historinha, fez rir, e pronto. E aí vamos cantar, e vamos fazer uma apresentação, e que bênção, que maldição, que maldição. Meus irmãos, trabalho primário da igreja, trabalho pelo qual Deus a chamou, e chama ainda hoje a sua igreja, é pregar a palavra. Que Deus nos ajude a cumprir o nosso chamado. Amém.